E hoje a medicina evoluiu, a mastologia como especialidade médica, ela conseguiu demonstrar dados de segurança que a gente consegue tratar um câncer de mama sem mutilar, sem deformar. Como que fica a questão da reconstrução e a rádio? Então, eu não vou fazer uma reconstrução e por isso eu não vou irradiar. Não, precisa irradiar, vai ter que irradiar. Então, fazer a reconstrução dessa mulher impacta de uma forma, assim, é incalculável o impacto. Não é só a reconstrução da mama, é a reconstrução da mulher em si. Né? Exatamente. Meu nome é Larissa Venezian. Meu nome é Mariana. E esse é o Pod Mama. Hoje eu tô muito feliz que eu tô recebendo uma grande amiga minha, que é a doutora Leiliane Martins, que é mastologista, fez residência médica aqui comigo de mastologia na Beneficência Portuguesa. Então, nós já dividimos muitas horas de centro cirúrgico juntas. Dei ela para falar de um assunto que a gente gosta muito, que é reconstrução de mama, né? A gente quer dar um enfoque nessa questão da reconstrução de mama. E então, seja muito bem-vinda, Lê. Obrigada, Lari. Obrigada, Mari. Para mim é um prazer, porque, assim, é o que a gente mais ama fazer dentro da nossa profissão. A gente já se conhece há muito tempo. Eu sei que você também é apaixonada pela reconstrução mamária. Para nós, é, assim, um motivo de a gente querer realmente ir trabalhar. Tem gente que não gosta de trabalhar, não. A gente quer ir fazer isso. Porque a gente sabe o quão importante, o quanto isso impacta no tratamento da nossa paciente, que não é só tratar o câncer, né? É devolver para ela autoestima, identidade, tudo isso é muito importante. Então, muito obrigada. Obrigada Nós a que você. agradecemos muito. E a reconstrução de mama, ela não é uma reconstrução só da mama. Ela é uma reconstrução da pessoa é um marco de tudo que passou e da autoestima e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente ama. Eu me apaixonei, assim, muito mais na residência e eu levei para minha vida. E eu acompanho a doutora Leiliane, que ela é minha amiga também, e ela também levou para a vida dela, né, Letra? Lá em Imperatriz. Fala um pouquinho pra gente de onde você trabalha, como é que é seu trabalho lá em Imperatriz. Bem, hoje a gente fez residência aqui em São Paulo, eu e Larissa, e a nossa formação aqui, a gente sempre fazia reconstrução. Hoje eu trabalho em Imperatriz, lá no Maranhão, assim, uma outra realidade. Eu digo que o Brasil tem medicinas e medicinas, então eu tento sempre que possível fazer a reconstrução imediata, porém, nem sempre isso é possível. Hoje eu atuo na minha clínica particular, na Clínica Lavi, e trabalho também em uma unidade que presta serviço filantrópico, que é o Hospital do Amor de Imperatriz, na nossa unidade. E lá, por exemplo, a gente ainda não tem a parte do tratamento. Então, eu faço muito diagnóstico, que eu olho e penso assim, nossa, eu faria essa reconstrução, mas lá eu não faço, porque realmente não tem ainda nessa parte. Então, hoje eu atuo no serviço privado, meu particular, e alguns planos de saúde, e também trabalho no serviço filantrópico. Legal. E é uma construção, né? As coisas vão caminhando. E muito importante que você chegou lá com essa inovação da reconstrução de mama e tudo. E hoje eu quero, assim, trazer um pouco mais para as pessoas o que é a reconstrução de mama. Trazer as pessoas para esse mundo. Porque às vezes a gente fala reconstrução de mama, nem eu, quando não tinha ainda passado, né, na Beneficência Portuguesa, eu entendi exatamente o que era reconstrução. Então, trazer um pouquinho mais para a realidade, para as pessoas entenderem, para ficar mais palpável. Então, vamos desmembrar um pouquinho o assunto. Eu queria perguntar para você. Fala pra gente, né, para as mulheres, o que é a reconstrução de mama? Então, eu percebo que até muitos ginecologistas, muitos médicos não sabem o que é a reconstrução, não sabem que isso é lei, que isso é um direito da paciente, e ainda entendem que tratar um câncer de mama é ir lá e tirar a mama inteira. Então, isso já foi realidade, isso já foi realmente necessário há 20, 30 anos atrás. A gente tratava um câncer de mama tirando a mama inteira, tirando pele, mamilo, músculo peitoral, deixava a mulher literalmente deformada. E hoje a medicina evoluiu, a mastologia como especialidade médica, ela conseguiu demonstrar dados de segurança que a gente consegue tratar um câncer de mama sem mutilar, sem deformar.
E a reconstrução, ela é possível de algumas formas, de forma imediata, em que eu tiro o câncer e no mesmo momento eu faço a reconstrução, que a gente tem vários tipos de reconstrução diferentes, e eu posso fazer de forma tardia. E é muito importante a gente falar isso, porque o que acontece? Eu sei que isso é possível, que isso é factível, que eu não vou impactar de forma negativa no tratamento, mas muitos médicos não sabem. E você imagina, se médico não sabe, se o ginecologista não sabe, a paciente que é 100% leiga no assunto, ela também não sabe. Então, é muito importante a gente estar fazendo no podcast, a gente estar nas mídias, nas redes sociais, na televisão, mostrando para as pessoas que isso é possível, que isso não impacta no tratamento e que é um direito delas. Exatamente. Sim. Porque assim, né, a reconstrução de mama nada mais é do que a gente corrigir um defeito, né? Nós causamos um defeito na mama da paciente quando a gente retira esse tumor. E aí o que acontece? A gente precisa agora corrigir, né? E trazer a forma, nem que seja anatômica, simetria, tudo isso. E nós temos várias técnicas, como a doutora Lê falou, e eu vou perguntar para ela agora de quais técnicas, né, quais técnicas a gente tem e tudo mais. Mas é muito importante. E é muito, muito legal você falar, porque tinha muito esse estigma e as pessoas falam muito essa palavra, né? Mutilada. Ai, eu vou ficar mutilada, doutora? É uma pergunta recorrente das pacientes, que realmente, antigamente, né, na época de Halsted, eles vinham com aquelas grandes cirurgias, mas que são cirurgias necessárias. A evolução da ciência é assim, a gente vai evoluindo com o tempo, a gente vai aprendendo. Ele foi um grande cirurgião que teve a coragem de salvar mulheres com câncer de mama, né, que não tinha tratamento. E aí, essas cirurgias foram evoluindo, e depois o Dr. Veronese fez a cirurgia conservadora, né, e depois e chamaram ele muito de, imagine, não sei o quê, como você vai fazer a cirurgia conservadora, né? Chamaram ele de louco na época. Mas depois se provou que a cirurgia conservadora com radioterapia é a mesma coisa de uma mastectomia. E aí depois a axila tirava todos os linfonodos sempre, de todas as cadeias. Depois se provou que não precisava tirar todos os linfonodos. E aí cada fase da evolução foi assim, né? E em cada fase as pessoas questionavam, mas será que é seguro? Será que é isso? Então, a evolução é essa. E hoje a gente chegou no momento que nós temos cirurgias que não deixam mutiladas. Muitas vezes deixam a mama da paciente até mais bonita esteticamente do que antes, né? Como a gente consegue fazer mamoplastias redutoras, como a da plástica, né? Claro que tem casos que a gente tem que realmente tirar toda a mama e também temos formas de reconstruir, né? Então, nesse gancho, Lê, fala pra gente um pouco quais são as técnicas de reconstrução de mama que existem hoje. É diferente para cirurgia conservadora, para mastectomia? Como é que funciona? Então, vamos lá. Eu posso reconstruir uma mama depois de um quadrante, em que eu tiro só uma parte. E essa reconstrução pode ser com retalho local, por exemplo. E quando eu faço uma cirurgia maior, uma mastectomia poupadora de pele, eu posso refazer essa mama de algumas formas. Colocando um implante, que é um implante de silicone, que as mulheres usam para fins estéticos, ou fazer um retalho miocutâneo, por exemplo. Eu pego, vou virar um pouquinho aqui para vocês, parte da pele e do músculo das costas, que pode ser das costas, o músculo grande dorsal, e consigo fazer essa mama, que eu também posso associar um implante. Eu posso também trazer um retalho do abdômen, que é o TRAN, para fazer essa mama. Então, assim, eu posso fazer com retalho local, com retalho miocutâneo. Em alguns casos, que é uma técnica que você viu lá bastante na França, na Itália, a gente pode fazer lipoenxertia no retalho. Então, nós temos várias técnicas diferentes. E não é uma receita de bolo. A gente vai fazendo de acordo com a necessidade do paciente, o biotipo da paciente, as cirurgias prévias que ela tem. Então, a gente vai avaliar a reconstrução de acordo com a necessidade. A mastologia, ela tem essa beleza de ela ser totalmente individual. O câncer é individual e a reconstrução também é individual. A gente vai fazendo o que é melhor para a paciente. E nessa vertente, quais são as indicações para fazer uma reconstrução tardia ou imediata? Sempre que possível, a gente vai fazer de forma imediata, né?
Em alguns casos, por exemplo, a gente não consegue fazer de forma imediata. Por exemplo, um carcinoma inflamatório. Nós ainda não temos dados muito consolidados de que é seguro, que é um câncer muito agressivo. Então, fazer essa reconstrução, se for atrasar o tratamento da minha paciente, eu não posso fazer. Então, ela trata, consegue fazer o tratamento de forma adequada e dentro do tempo correto, e no segundo momento eu faço a reconstrução dela. Esse mês eu tive 2 pacientes gestantes que fizeram o diagnóstico na gestação. Então, tem uma outra pessoa nesse tratamento que eu tenho que pensar também. Então, para elas, por exemplo, a indicação seria de uma cirurgia conservadora, se der para fazer reconstrução com retalho local, mas se não der, se precisar de mastectomia, faz. No segundo momento, eu penso como que eu vou fazer essa reconstrução. Então, respondendo a pergunta, sempre que possível, de forma imediata. Vou atrapalhar o tratamento, vou ter um ônus no tratamento dessa paciente, a gente vai fazer isso de uma forma tardia. Aí tem as pacientes obesas, tem as pacientes diabéticas que podem ter, assim, interferir. Então, a gente vai individualizando. Sempre que possível, de forma imediata. Tá, agora uma questão como leiga. Quando você faz a cirurgia e já faz a reconstrução imediata, mas a paciente precisa passar por rádio. Como que fica a questão da reconstrução e a rádio? Engraçado. Por incrível que pareça, eu tive ontem à noite uma paciente que eu fiz a reconstrução dela de forma imediata. Tem uns 40 dias. Ficou linda a mama dela. Ela foi no radioterapeuta ontem e ela falou assim: ai, doutora, o médico falou que ficou muito bom e que eu não preciso de rádio. O coração da gente chega e fica assim, fica aliviado. Quentinho, né? Ai, que bom que não precisou de rádio. A rádio, ela vai interferir na nossa reconstrução, tá? Mas a gente não pode colocar isso como impeditivo de fazer rádio. Então, essa minha paciente, se o radioterapeuta dissesse, não, eu vou ter que radiar, tá bom, nós vamos ter que radiar. Então, a radioterapia, ela pode fazer contratura, a prótese pode subir, ela pode fazer uma radiodermite, aumenta o meu índice de falha, eu posso perder essa reconstrução. Se eu perder essa reconstrução, aí eu vou para um segundo momento, uma nova reconstrução. Então, assim, a gente não pode atrapalhar em nada o tratamento. Então, eu não vou fazer uma reconstrução e por isso eu não vou irradiar. Não, precisa irradiar, vai ter que irradiar, mas interfere. Sempre que interfere, não. Tem paciente que interfere quase nada, aí a gente fica feliz, né? E tem gente que interfere muito a ponto de perder a reconstrução. Se perder a reconstrução, a gente vai para uma nova cirurgia. A gente tem algumas saídas, né? Como o retalho, como a doutora Leiliane falou, retalho miocutâneo de grande dorsal, porque a radioterapia, ela altera bem a pele, né? Ela agride também a pele. Então, aí a gente precisa de uma pele saudável, vamos dizer assim. Então, a gente pode trazer essa pele das costas e com uma nova prótese ou até com enxertia, fazer uma nova reconstrução. Então, a reconstrução de mama, ela não é só uma cirurgia. Muitas vezes, ela é uma construção. Eu falo que é como uma obra de arte. Às vezes, você não vai conseguir, naquela primeira passagem de tinta, já terminar o seu quadro, né? E a reconstrução de mama é exatamente a mesma coisa. Você faz imediatamente, mas aí são todos esses fatores, porque nós estamos lidando com uma doença. A gente tem que trazer de volta a anatomia da paciente, né? Então, muitas vezes, a gente tem que voltar para uma nova cirurgia, para uma nova lipoenxertia, né, Lê? Até vou te perguntar sobre a lipoenxertia, o que é para você contar para o pessoal, o que é lipoenxertia e em quais casos a gente pode usar essa lipoenxertia, que é muito importante para a gente também. Então, são várias técnicas que a gente pode lançar a mão. E com relação à lipoenxertia, Lê, o que você acha o que é essa técnica e você usa bastante? O que você acha da lipoenxertia? Vamos lá, o que é a lipoenxertia? Quando eu falo lipo, gordura. Então, eu pego gordura de um local e eu vou transferir para outro local. Vou enxertar ele no novo leito. Então, do modo estético, provavelmente quem está assistindo a gente já viu dizer que fulano pegou a gordura do abdômen e colocou no bumbum, para ter volume. Nesse mesmo raciocínio, a gente pode fazer para mama. A gente pode lipar, a gente pode pegar a gordura do abdômen, dos flancos, das coxas
e enxertar no leito da nossa cirurgia do câncer de mama, devolvendo o formato dessa mama. Então, a gente tem algumas indicações, principalmente nessas que sofreram com a radioterapia, em que eu preciso melhorar o retalho, aquela pele que ficou, que está sofrida, que foi radiada. Eu posso pegar essa gordura e melhorar a qualidade do meu retalho para eu preparar para uma nova cirurgia. E essa mesma técnica pode ser usada associar ao músculo. Então, foi o que a gente aprendeu na França bastante com o Dr. Piat. A gente pega essa gordura, injeta ela no músculo, aumenta o volume de uma forma em que eu posso ter um retalho tão bom que eu nem preciso de uma prótese. Então, faz uma prótese natural. Então, a gente consegue fazer praticamente uma mama inteira com uma lipoenxertia se eu tiver um leito receptor muito bom. Então, eu acho que é super bom. É super factível, o resultado estético é muito bom. E já falando dentro da minha profissão, eu vejo um pouquinho de diferença da brasileira para a europeia. A brasileira, ela quer que na primeira mão de tinta fique perfeito. E a europeia, não, ela aceita mais. O próprio sistema de saúde de lá permite, sem grandes dores de cabeça, o médico fazer isso várias vezes em várias sessões. Pra gente... no Brasil, a gente tem um pouquinho mais de dificuldade na questão de autorização das operadoras de saúde. E do ponto de vista de saúde pública, ficar fazendo 6 cirurgias, 4, 5, 6 etapas numa mesma paciente, isso é um pouco oneroso. Mas o resultado é muito, muito, muito bom. Por isso que a gente gosta, por isso que a gente vai para outros países, por isso que tem curso no Brasil ensinando a gente a fazer essa técnica, porque o resultado é de fato muito bom. Então, eu acho lindo, aprendi a fazer e espero que no futuro a gente faça mais de forma rotineira, né? Sim, com certeza. Que a gente consiga até colocar no SUS aqui, porque é uma cirurgia que tem um resultado estético bom, ela fica muito natural e é uma cirurgia que não precisa de prótese muitas vezes, né? Então, seria uma alternativa muito boa. Mas eu acho que a gente está caminhando muito são bem. passos, né? E, se Deus quiser, logo a gente vai conseguir progredir cada vez mais nessa área, né? Bom, e Lê, o que eu queria te perguntar? E da questão, assim, psicológica, como que você vê a reconstrução de mama para essas pacientes? Eu acho, assim, que faz muita, muita, muita diferença. Então, assim, no primeiro momento, boa parte das pacientes chegam pra gente, né, Lari? Ai, doutora, eu não me importo, tira tudo, eu quero ficar curada porque eu tenho meus filhos e pode tirar tudo. Aí a gente fala, não precisa tirar tudo, ou nós vamos tirar tudo e vamos colocar uma prótese. Às vezes, nós mastologistas estamos mais preocupados porque a gente sabe que essa mama vai fazer falta, que se olhar no espelho é muito ruim, olhar no espelho e não ter a mama. Então, às vezes, a paciente não tem essa consciência e a gente já vai levando ela para essa consciência. E eu tenho pacientes, por exemplo, que ficaram 20 anos sem ter intimidade com o parceiro, porque não tinha mama. Então, fazer a reconstrução dessa mulher impacta de uma forma, assim, é incalculável o impacto. Não é só a reconstrução da mama, é a reconstrução da mulher em si, né? Exatamente. Então, na última paciente, eu fico emocionada. Na última paciente que eu fiz a reconstrução da areola e do mamilo, ela tinha mais de 10 anos que ela não tirava a roupa na frente da filha e do esposo. Então, eu reconstruí depois de uns 40 dias, que eu já tinha tirado o curativo, perguntei, você já mostrou pro marido? Ela falou, ainda não. Aí, depois de alguns dias, ela falou assim, ai, doutora, agora ele viu e adorou. Isso é muito bom. E a filha, quando eu tirei o curativo, a filha dela estava junto, e a filha não via ela sem roupa, né? E a filha viu eu tirando o curativo, e a filha chorou, foi aquela coisa toda. Que é muito importante o nosso trabalho. É muito lindo. E a gente, como mulher, a gente sabe a importância que tem isso. O significado da mama para a feminilidade da mulher. É assim, não é só uma parte do corpo. É
Ou um contexto, né? Não, não é. Eu falo assim, as pacientes, elas ficam muito impactadas no momento do diagnóstico. E eu falo assim, olha, calma, isso é natural. A nossa mama significa muito pra gente. Porque significa o feminino, a maternidade, a autoestima. Então, pra gente, a mama é muito importante. Então, o que acontece? Se eu falo para a mulher, olha, você tá com pedra na vesícula, ela não acha que ela vai morrer. Sim. E nem pensa, nossa, vou ter que tirar minha vesícula. Ai, como meu que eu vou Deus, viver que sem vai ser de vesícula? mim? Como que eu vou ter intimidade com meu marido sem minha vesícula? Não. Às vezes, um cálculo renal que, assim, vai dar muita dor, Sim. ela não fica desesperada. Mas a mama, não. Você fala para ela, olha, você tem um nódulo provavelmente benigno na sua mama. Ela, pronto. Eu, não, a gente vai só acompanhá-la. Não, doutor, eu quero tirar, porque eu não... Sabe? É muito ruim. Elas não aceitam muito bem ter nada na mama, porque a mama significa muito. É o adoecimento da nossa maternidade, do nosso feminino, se a nossa mama adoece. Com certeza. Muito linda a sua história e é realmente isso, né? A gente consegue mudar vidas, né? Com a reconstrução, ressignificar a imagem corporal. E como que você vê, assim, nas pacientes, essa questão da ressignificação da imagem corporal? Às vezes você trazer o dorsal ou ficar com muitas cicatrizes. Como que você trabalha com elas essa questão? Então, é um processo. Para as nossas pacientes, esse Outubro Rosa, que a gente está gravando isso no outubro de 2024, eu coletei algumas histórias das minhas pacientes e perguntei para elas quem eu sou depois do câncer de mama. E algumas me responderam assim de forma muito linda. Tem uma especificamente que respondeu assim: antes do câncer, eu não era eu. Eu era uma pessoa que estava buscando sempre agradar os outros. E hoje, depois do câncer, eu sou eu e eu realmente me importo comigo. Às vezes o câncer, ele faz isso. Ele ressignifica os nossos valores, as nossas prioridades, né? Às vezes o câncer mostra para a mulher o quanto ela não estava se preocupando com ela. E já falando da reconstrução, eu tive uma paciente que ela não reconstruiu por uma questão de não sei o motivo, uns 10 anos atrás. E quando ela veio comigo, ela era uma pessoa muito mal-humorada. E que eu ficava assim, gente, por que ela tá comigo? Será que ela quer reconstruir mesmo? E ela ficou quase um ano vindo e eu não percebia se ela queria reconstruir ou não. Então, ela chegava sempre no último horário, muito apressada, muito irritada. E, às vezes, eu percebia que ela queria que a consulta terminasse logo, mas eu estava explicando sobre os tipos de reconstrução para ela. Enfim, reconstruímos. Ela hoje é outra pessoa. Ela vai para atividade física, ela conta a história dela no trabalho, que antes ela não contava. E ela virou, assim, uma incentivadora de outras mulheres, incentivadoras das meninas do trabalho dela para fazerem atividade física, para fazerem os exames. Então, ter a mama de volta é como se ela tivesse se tendo de volta. Então, isso é incrível demais. Importa muito ter a mama de volta. Né? Sem dúvida. E a sensibilidade do profissional também para tentar... né, pegar informações do porquê, né? Não somente ter uma concepção e descarregar isso no paciente, mas é realmente entender o paciente além da medicina, né? Cuidar do paciente, né? E, eu, se não me engano, até no Instagram da Lê é assim, mastologia além do câncer. Além do câncer. Porque é isso, não é um câncer, né? É uma pessoa. É uma pessoa que precisa de reconstrução. E você entender quem é essa pessoa e como abordar isso, né? Entender o tempo dela. Porque muitas vezes as pessoas têm um tempo. Ela ainda não estava pronta antes, né? Isso. E você foi com ela, ajudando ela a ficar pronta para fazer essa reconstrução. E quando ela fez, mudou a vida dela. E esse caso foi tão engraçado que eu percebi que ela tinha muito medo. Ela tem várias questões, ela tem um filho que precisa de um grau de suporte, né? Então, eu percebia que ela tinha um time diferente, né? E a cirurgia dela foi autorizada, a operadora de saúde me pagou a cirurgia e ela sempre demorando. Até que um dia eu tive que ligar para ela e falei, olha, a sua cirurgia foi autorizada, a operadora já pagou a sua cirurgia, eu preciso fazer. Eu preciso que você me diga se você quer realmente ou não
fazer a cirurgia. Se você não quiser, infelizmente, eu vou ter que devolver a cirurgia. Eu acho que nesse momento ela percebeu que ela precisava agir. Fazer. Ela falou assim, não, a senhora pode marcar. Aí eu marquei. Mas realmente, cada paciente tem um tempo. Tem aquela paciente que ela quer fazer tudo para hoje, para ontem, quer reconstruir antes do timing da radioterapia, quer mexer antes da hora. E tem aquela paciente que ela precisa de mais tempo. Então, tudo é muito individual na nossa profissão, né, Lari? E por isso a gente precisa também de muito tratamento multidisciplinar, né? A gente precisa do acompanhamento psicológico. Como é que você aborda isso com as suas pacientes? Você tem alguma psicóloga parceira? Essa tem sido uma das minhas dificuldades, né? Nesse Outubro Rosa, eu vou fazer um encontro com as minhas pacientes e vou levar uma psicóloga para falar para elas, porque elas têm muita resistência. Na verdade, o diagnóstico, o tratamento do câncer coloca a mulher em contato com várias pessoas, com várias consultas, com químio, com rádio. E ter mais um profissional, eu sinto que elas têm um pouco de resistência. Por uma questão social, né? Que as pessoas ainda acreditam que o psicólogo ou psiquiatra de uma forma pejorativa para pessoas doidas e não, nada. Todo mundo deveria ter uma psicóloga para chamar de sua. E nesse evento que eu vou fazer, eu vou levar uma psicóloga para a gente ter esse bate-papo. Porque a psicóloga, para mim, tinha que estar de mão dadas com ela do início ao fim. Sim. Né? Do início, não. Do início para sempre, porque não tem fim. E eu sempre incentivo, peço para as minhas pacientes, eu dou o contato pessoal e, às vezes, tem a questão do time. Eu acho que o contato com a psicóloga não é uma coisa que eu peço e elas fazem. Diferente, por exemplo, de uma mamografia, que eu peço, ela vai lá e faz. Não, a psicóloga eu peço, oriento, digo que é importante. Às vezes, gasto mais tempo explicando para ela a importância e ela ainda assim não vai. Porque o psicológico em si não é palpável. E as pessoas têm muita dificuldade com aquilo que não é palpável. A doença da mente, ela não aparece assim como um tumor. Então, as pessoas postergam a necessidade de passar no psicólogo, de ter um tratamento psicológico, de reconhecer que é necessário. E, às vezes, nunca teve uma experiência, então não sabe como que é, mas eu vou sentar lá, vou contar minha vida para alguém que eu nem conheço. Então, as pessoas têm dificuldade em entender que o psicológico não é palpável. E aquilo que não é palpável, é difícil um pouco a gente conseguir trabalhar com isso. É muita sensibilização, é muito... E você, como médica, tendo essa abertura com as suas pacientes, entendendo a sensibilidade, a demanda delas, você pode fazer o trabalho de sensibilização. E isso é maravilhoso. Sim. É muito importante. Eu até brinco, olha, eu tenho 2 psicólogas. E é verdade, eu tenho 2 psicólogas. Eu faço a minha terapia, porque a nossa profissão é exaustiva, né? Tem dia que eu falo para 6 mulheres que elas têm câncer de mama. Então, e entre essas 6 tem uma que não veio câncer. Então, é cansativo para mim. E isso, se eu não cuidar do meu status psicológico, eu vou adoecer junto. Então, é muito importante para mim ter uma psicóloga. E eu tenho uma outra psicóloga que me ajuda com outras questões familiares. Então, é muito importante, gente. Todo mundo deveria fazer terapia. É aquela coisa. Se a gente psicólogo não tá bem, como é que a gente vai cuidar do outro? Exato. O psicólogo, ele não vai tirar a dor, mas ele vai me ensinar como enfrentar essa dor. Como lidar. Como lidar com essa dor. Então, eu não posso evitar 6 pacientes com câncer de mama, mas como que eu vou conversar com elas, aliviar a dor delas, e ir para minha casa sem passar a noite pensando só nisso, sem dar assistência? Como que eu vou chegar em casa e vou... Ser Leiliane. Então, a psicóloga ajuda demais, no meu caso especificamente. Mas você imagina, com uma mulher que recebe hoje um diagnóstico de câncer de mama, como que eu vou lidar com o trabalho, como que eu vou contar para as pessoas, eu vou morrer, e o meu filho, e o meu esposo, e eu... São muitas perguntas no meio de um furacão em que você pode se perder. Então, o psicólogo, ele vai te mostrar como que você vai lidar com todas essas questões. Então, o psicólogo tinha que ser obrigatório. Infelizmente, a gente não pode obrigar nada, mas o psicólogo, se você não faz terapia, procure, isso é muito Deveria bom. ser
Assim como é obrigatória a reconstrução da mama, deveria ser obrigatória Psicólogo. o auxílio psicológico durante toda essa etapa. Com Porque certeza. apesar do diagnóstico do câncer, o mundo não para. Uhum. As situações não param. Os problemas com o marido vai ter, com o filho, enfim, com a família. Então, é muita coisa para administrar ao mesmo tempo, né? E é muita mudança. Muito. Então, a gente percebe algumas etapas da vida da gente. Quando tem muitas mudanças, a gente perde meio que o controle da situação. Então, o puerpério, que é um momento de muita mudança. É muito comum mulheres terem depressão pós-parto. Uhum. É muita mudança, é muita novidade, é muita informação nova, como que eu lido com isso? Então, a adolescência, em que tem muita mudança hormonal, a pessoa tem que decidir que vestibular vai fazer, que profissão vai seguir. Esses momentos de mudança na vida da gente pode ser um gatilho para um momento de estresse psicológico muito importante. Uhum. Vou mudar de cidade. Como que eu vou manejar o estresse dessa mudança? Então, o câncer de mama, ele traz muitas mudanças. Uhum. Em que você tem que sair do trabalho, em que você tem que parar. Eu tenho um paciente que tem dificuldade de parar de trabalhar. Não, doutor, eu posso ficar trabalhando, sabe? Então, o psicólogo profissional vai ajudar ela a administrar todas essas mudanças, a administrar o sofrimento, a administrar a dor. Então, é totalmente necessário. Com certeza. E eu, como fui cuidadora também da minha mãe, assim como você, eu tinha 2 também. Era uma psicóloga e um psicanalista. Um trabalhava daqui, aí minha cabeça estava ali trabalhando, o que um falava eu jogava para o outro, e aí eu trabalhava tudo de novo. Porque, assim, foi imprescindível para mim, né? Porque, assim como eu falei, que a vida não para, eu estava lidando com a minha mãe, né, com tumor, estava auxiliando ela em todo o processo, eu era cuidadora, mas eu tinha que trabalhar, estava finalizando uma MBA, fazendo psicanálise e cuidando do meu pai que tinha 84 anos, era muita coisa ao mesmo tempo. Até eu falei, não, se eu não cuidar de mim, da minha cabeça, eu vou travar. Uhum. E realmente estava assim, pontinho do colapso. E aí realmente falei, não, agora eu preciso abrir mão de algumas coisas, com muita terapia, porque a gente tem uma resistência em abrir mão e não se sentir útil a fazer as coisas que a gente está fazendo, abrir mão de algumas coisas para lidar com as prioridades. Aí depois tudo foi se organizando novamente. Mas a gente realmente precisa de um apoio psicológico para nos permitir, não, eu realmente posso ceder isso daqui e trabalhar com isso em outro momento. Mas a gente realmente precisa... Exato. E olha que a gente está no momento em que a gente está falando do apoio psicológico para a paciente. Uhum. Mas o apoio psicológico deveria ser para todo mundo envolvido, né? Porque você imagina a carga de estresse que você como cuidadora tinha. Que sua mãe estava adoecida, estava passando pelo processo, mas o quanto você sofreu com isso, porque tem esse sentimento de um pouco de impotência, de não poder fazer muita coisa. Então, é importante cuidar do nosso paciente. E é importante cuidar de quem cuida, é importante cuidar do parceiro, cuidar dos filhos, envolver todo mundo. Então, eu até, para as minhas pacientes que são casadas, eu até sugiro que ela faça terapia, em algum momento o parceiro participe também. Uhum. Porque quem está cuidando também adoece. Com certeza. Ele não adoece fisicamente, mas ele tem dúvidas do que ele pode sofrer, ele tem dúvidas de como medo, ele vai se comportar. De perder aquela pessoa. Tem medo de mostrar suas fragilidades, tem medo de chorar. Então, a terapia deveria ser também... A gente está falando que é importante para o paciente, mas não é só para o paciente. É para a rede de apoio, né? Para toda a rede, né? Para o paciente, para o médico do paciente, para quem cuida do paciente, para o filho do paciente. Então, é para todo mundo. Eu vejo que o acompanhante, ele quer se manter forte, porque ele quer mostrar que ele é o pilar ali daquela pessoa. Mas ele também precisa de ajuda, né, amor? É como a gente conversou em alguns outros podcasts, o câncer, ele é uma guerra que todos nós participamos, mas cada um tem a sua guerra individual, né? O cuidador não quer transparecer toda aquela carga, né, de dificuldade, de dúvida, de medo.
E a pessoa também que está passando pelo processo, né, de um câncer, de uma cirurgia, ela também não quer transparecer fraqueza para também não causar pânico no cuidador. Então, apesar da guerra ser em conjunta, de todos quererem em prol da mesma coisa, cada um vive a sua individualidade, vive a sua guerra interna. É incrível isso. E é meio que o podcast virou um pouquinho pro psicológico, né? É sobre reconstrução, mas a gente foi um pouquinho pro psicológico, de tão importante que ele é. Voltando para reconstrução. Eu tenho uma paciente super jovem, 36 anos. Ela tratou e teve que tirar areola e mamilo. E o parceiro não queria que ela fizesse a reconstrução do CAP. Por quê? Porque para ele tava bom. Mas não é ele. Não é dele? Porque para ele tava bom, eu não me importo com isso. Pra que você vai parar, fazer outra cirurgia, ir pro hospital de novo? E essa paciente, ela falou assim, não, mas eu quero. Aí ela foi comigo e me falou, doutora, eu tô meio em dúvida, meu marido falou pra mim que não se importa. Aí eu falei, tá bom. E você se importa ou não? Ela falou, claro que eu me importo. Então tá bom, então a gente já tem a resposta. Aí a gente fez, né? E depois que fez, ela voltou pra mim e falou assim, doutora, meu marido amou. Olê, e já puxando esse gancho, a reconstrução de mamilo, você tem feito com enxerto? Você falou que foi pro centro cirúrgico ou com tatuagem? Me conta. Então, a reconstrução de areola e mamilo a gente pode fazer com tatuagem, que eu sei que você vai começar a fazer também, né? Eu fiz o curso de tatuagem, fiz 3 cursos de tatuagem de areola. E tem como a gente fazer de forma cirúrgica também, que é com retalho. A gente pode pegar metade de uma areola, quando é possível, e fazer uma nova areola. A gente pode pegar a pele da virilha e fazer uma nova areola. Pode pegar metade de um mamilo para fazer um mamilo novo. Então, tem várias técnicas que a gente vai adaptando para o que é possível e para o que é melhor para o paciente. Uhum. Então, desta que eu estava falando, a gente fez da forma cirúrgica, porque ela tinha uma areola contralateral muito boa, doadora. Então, eu peguei metade da areola dela e fiz uma nova areola. E ficou super bom. Isso é muito legal. Não, incrível. Já quero ver a foto. Pois é. E ela é enfermeira. E ela disse que antes não tirava a roupa no plantão na frente das outras pessoas, antes de reconstruir. E depois que ela reconstruiu, ela tira a roupa para ver se as outras notam. E as outras não notam. Então, assim, a gente consegue mimetizar de uma forma bem incrível uma nova areola. E com a tatuagem a gente também consegue, então a gente vai adaptando aí. E é legal que você pode até usar as duas técnicas, sim, né? Sim. Por exemplo, se a areola ficou pequena, a gente pode ir lá e fazer a micropigmentação para aumentar um pouco. Isso é maravilhoso, esfumaçar gente. um pouco mais. É ruim que a gente não pode postar isso, né? A gente não pode mostrar, mas porque aparece como nudez, uma parte que as redes sociais entendem como nudez, então é muito chato a gente não poder estar mostrando, mas fica muito bom. Legal. Muito bom mesmo. Ai, parabéns por essa iniciativa. E eu tô bem animada, que eu fiz o curso de tatuagem de areolas realistas, suavização de cicatriz, e tô fazendo um curso também de tatuagem realista, artística. A Lari, ela tem um dom. Eu falo pra ela que essas mãos são abençoadas. Não, porque, assim, igual a Raquel, por exemplo, que veio aqui com a gente, ela falou que ela não quis, ela fez um floral. Porque foi a forma como ela encontrou... Foi uma flor de cerejeira. Que foi uma forma como ela encontrou de ressignificar a imagem corporal dela. Porque ela fez uma reconstrução com grande dorsal, né? E assim, ficou com bastante cicatriz. E assim, eu lembro até hoje, quando a gente mostrou pra ela, ficou fantástico. Mas ela deu uma travada, porque é isso. Ela tá olhando, é uma pessoa leiga, que não entende. Ela tá olhando no espelho e ela tá vendo uma pele, uma cicatriz. Ela tá vendo volume. Mas aquilo não é a mama dela, né? E aí, como que ela vai fazer para se enxergar nessa nova imagem corporal que é dela? Sim. Né? Que é o novo corpo dela, que é, na verdade, a marca da vida dela, da vitória dela, das lutas dela.
E eu acho que a tatuagem, a gente sempre faz tatuagem quando quer marcar alguma coisa, né? Ou alguma coisa que seja importante para você, e aí você faz um marco, você faz uma tatuagem. E ela falando, e foi muito importante para ela. E aí eu vejo a tatuagem realista, a tatuagem artística também como uma forma de ressignificação da imagem corporal. Sim, né? sim, é muito importante, porque a gente está aqui falando de reconstrução baseado e pode ser que a referência que a pessoa quer seja outra. Eu não quero a minha mama antiga como referência. Eu quero dar uma nova história. Exatamente, porque as pessoas são únicas, né? São únicas. E aí, assim, como ela falou, tem alguma pessoa que vai fazer a areola, e eu já vi muitas pacientes, chora e fica emocionada, e era aquilo que ela precisava. Agora, a Raquel não era aquilo que ela precisava de uma flor. E outra paciente vai precisar de outra coisa, e é por isso que a gente precisa conhecer o nosso paciente, para ajudar ele a ressignificar a imagem corporal dele, da forma como for melhor para ele, né? Exatamente. É muito difícil, e a gente está trazendo a pessoa para um mundo novo, que ela não conhece. Ela não sabe o que é uma reconstrução. Então, se a gente souber guiar ela ali naquele caminho, isso pode reconstruir de uma forma muito melhor, que ela se torne muito melhor do que ela era antes, né? Nesse caso da Raquel, a tatuagem com a flor de cerejeira teve muito mais significado do que o enxerto para mimetizar. Então, a individualidade é muito importante. Respeitar, ter essa sensibilidade é muito importante. Sim. Né? E é uma das coisas que eu sempre falo aqui. Uma das coisas que eu acho muito legal é aquela ideia do kintsugi, que é a reconstrução da louça com ouro. Então, eles pegam as louças quebradas e fazem a reconstrução das rachaduras com ouro, mostrando que aquele objeto se tornou muito mais bonito, muito mais valioso e único. Né? Mesmo depois de ter sido quebrado. Mesmo depois de ter sido quebrado. E ele foi reconstruído com ouro. Então, dependendo da forma como você reconstrói, ajuda a pessoa a se reconstruir, ela pode ser muito melhor, mais bonita e única. E é isso que a gente tem que fazer as pacientes entenderem. Que a reconstrução, ela vai ter muitas cicatrizes, ela vai ser diferente, mas ela é você. Sim. É uma marca da sua história, da sua vida. E se a gente souber, com o nosso conhecimento, com a ajuda dos profissionais de saúde, dos profissionais de saúde mental, a gente vai conseguir ajudar ela a se reconstruir, a entender que é uma parte da vida dela e que hoje ela é muito mais bonita do que antes, mesmo com a reconstrução. E perceber o próprio valor, né? Com certeza. Beleza individual para cada um. Porque esse é o corpo dela, é essa a história dela, né? É ela, né? E uma das coisas que a gente mais precisa hoje em dia, né? Entender que a gente é único, que a gente não é todo mundo igual, que a gente não precisa agir todo mundo igual, ter a mesma... Porque todo mundo é diferente, né? Exatamente. Eu fico um pouco preocupada com aquelas pacientes que chegam querendo a mama igual a da fulana. Eu falo, olha, você não tem a altura da fulana, você não tem o peso da fulana, você não tem a base da fulana. Então, assim, cada corpo é único. Cada mama é única. Não tem uma mama igual a outra, assim como não tem um câncer igual a outro. Então, a gente tem que perceber, respeitar e valorizar a nossa individualidade. Mas fulana ficou com uma mama muito pequenininha e eu queria muito pequenininha. Será assim, muito pequenininha, quando você olhar no seu espelho, você não vai achar que não é para você, né? Sim. E é muito legal, é ter essa abordagem, essa visão, né? E entrando nesse gancho, Lê, sobre a reconstrução de mama, quais são os riscos e complicações que podem acontecer, assim, numa reconstrução? Vamos lá. Às vezes eu falo para as minhas pacientes que eu falo muito mais dos riscos da minha cirurgia do que dos benefícios que ela vai trazer. Então, a gente tem um cenário em que a gente precisa tirar de forma profilática as mamas de uma mulher. São aquelas mulheres mutadas com BRCA. Então, a gente tira as duas mamas e reconstrói essas duas mamas. Então, eu sempre falo dos riscos dessa cirurgia, porque muitas querem fazer, né? Com o avanço da medicina, com o acesso mais frequente dos testes genéticos, a gente percebe que as mulheres querem fazer essa cirurgia, que é a cirurgia profilática do câncer. E eu sempre falo, olha, ela tem os riscos. Como toda cirurgia da mama tem os riscos. Então, os riscos de uma cirurgia de reconstrução. A pior delas, e que mais impacta na vida do mastologista e do paciente, é perder essa reconstrução. Então, se eu reconstruo com prótese,
eu posso perder se eu reconstruo com um retalho. Pode ter uma perda por necrose desse retalho. Então, a gente tem perdas por infecção. A gente tem decências. A gente tem, por exemplo, coloquei a prótese, ficou super boa, mas depois rodou. Então, a mama vai mudando. A mulher, quando perde muito peso, ela pode ter uma pitose maior, a nossa cirurgia pode não ficar tão boa quanto ela ficou inicialmente. Então, os riscos, todo procedimento tem risco. Sair de casa tem riscos, né? Exatamente. Então, a gente sempre vai para uma cirurgia explicando para o paciente todos os riscos. E, na minha prática, eu coloco isso por escrito. Então, a gente tem risco de infecção, de deiscência, de perda, de necrose, de eventualmente precisar voltar no centro cirúrgico para fazer uma ressutura. Então, a paciente ela tem que sempre perguntar para qualquer procedimento: doutora, quais são os riscos desse procedimento, né? Para a gente ver se a gente aceita, se a gente quer muito o benefício disso, porque tudo tem seus riscos e seus benefícios. Então, a gente fica emocionado quando fala que ficou lindo a reconstrução da areola e do mamilo. Mas a gente vai tirar o curativo assim, ai meu Deus, tomara que tenha pego, tomara que tenha pego mesmo. Porque corre o risco de não pegar 100%, pegar parcialmente aquele enxerto. Então, a gente sempre explica na nossa rotina, antes de fazer, quais são os riscos e benefícios de cada uma. Aí, cada cirurgia vai ter especificamente. Se eu vou usar um retalho, tem risco do enxerto, tem o risco de enxerto não pegar. Se eu vou usar um retalho, tem risco de necrosar esse retalho por uma isquemia, por uma pressão. Às vezes, por um curativo muito apertado, pode aumentar meu risco de necrose. Então, tem riscos, todas as cirurgias têm riscos. É uma cirurgia que a gente tem que ser muito delicado e a gente conta com questões da paciente, né? Sim. Então, porque, por exemplo, essa cirurgia que a Lê está comentando, que é a cirurgia da Angelina Jolie, né? Para as pessoas entenderem que tem essa mutação, a gente retira o recheio da mama, né? Então, deixa a pele e o mamilo às vezes sim, às vezes não. Mas aquela pele, ela vai sobreviver pelos microvasos daquela paciente, né? Então, pensa que aqueles microvasos vão levar o sangue para deixar essa pele viva. Então, uma paciente que fuma, às vezes tem problema de microvascularização, né? A questão da obesidade influencia pra gente. Tem muitos fatores, até igual a Ale falou, a pressão nos tecidos. Então, aí a cirurgia entra a nossa parte de fazer uma cirurgia com a maior delicadeza possível, para não ter tensão nos tecidos, tensão no sutiã cirúrgico pós-operatório, tensão no curativo. E vai também da microvascularização da paciente, né? Então, é uma cirurgia que tem seus riscos. É uma cirurgia que a paciente vai perder a sensibilidade da mama. E como a gente falou, né? Essa questão da mama tem toda essa questão de sensualidade sexual e tudo mais. Então, a gente tem que conversar isso tudo bem direitinho com a paciente, né? Que é como a Lê falou, a paciente, ela chega com uma mutação, vamos supor, uma mutação BRCA, ela sabe que ela tem um risco de 80% de ter um câncer de mama, ela não quer pensar mais nada, ela quer fazer a cirurgia, né? Mas a gente tem que conversar com ela, entender como ela funciona e entender também que, de repente, se ela optar por não fazer, a gente pode fazer ressonância, a gente tem outras coisas que a gente pode fazer, mas, claro, a gente sempre dá preferência para a cirurgia redutora de risco, hoje em dia que a gente tem essa opção, né? Mas, obviamente, a gente tem que conversar com a paciente e, na verdade, ela que vai decidir, né? Exatamente. Eu tenho um paciente mutada BRCA1 que a mãe teve um câncer de ovário. Então, ela participou como cuidadora, sofreu muito. E a mãe é mutada, o teste genético dela veio positivo, ela tem essa mutação também. Só que a mama dela é pequenininha, ela tem prótese, a mama dela é linda e ela optou por não fazer, porque eu expliquei. Olha, você vai perder a sensibilidade, tem risco de perder a reconstrução e nós temos o benefício de reduzir o seu risco. Mas a gente tem um risco de perder também. Ela falou assim, doutora, e eu tenho um plano B? Se eu não fizer essa cirurgia, a senhora vai fazer o quê? Aí a gente vai fazer um rastreio de alto risco. Então, eu tenho dados de segurança para dizer para ela que a gente
pode cuidar do caso dela especificamente com segurança sem a cirurgia. Então, é uma decisão compartilhada. Nem sempre essa decisão pode ser compartilhada no sentido de segurança, né? A gente vai fazer aquilo que é seguro. Olha, tem 2 opções, você escolhe qual que você quer e a gente vai junto na sua decisão. O importante é isso, é explicar para o paciente, deixar ele bem ciente de todos os lados da moeda, que é o que a Lê falou. Às vezes a gente fala tanto dos riscos na sala que a paciente fica até meio preocupada. Mas na maioria das vezes acaba sempre ficando muito melhor do que ela imaginou. Mas só que a gente precisa falar, porque vai que acontece, né? E, bom, eu acho que é isso. Falamos muito. O que mais que faltou? Agora, uma pergunta para fechar com chave de ouro. Doutora, o que você falaria para uma paciente sobre a reconstrução? Qual conselho você daria? Sim, não? E aí? Conte-nos. Nossa, que pergunta difícil, né? Eu sempre falo que existe um lugar de fala. Quando a paciente me pergunta, que às vezes elas falam assim, se fosse a senhora ia fazer o quê? Aí eu sempre falo, olha, com a minha cabeça hoje, eu faria isso, né? Eu sempre iria para a reconstrução. Mas existe a questão do lugar de fala. Eu não estou com câncer. Eu tenho todo o conhecimento técnico de um mastologista. Então, eu tenho a cabeça de um mastologista. Se em algum momento eu tiver câncer de mama na vida, porque eu não estou isenta disso, pode ser que a minha ideia mude. Pode ser que a minha prioridade nesse momento da minha vida também tenha mudado. Então, não quer dizer que em algum momento da minha vida eu vou ter a mesma opinião que eu tenho hoje. Então, é uma resposta complexa para uma pergunta complexa. Então, é sempre o que é melhor para você. Por mais que eu tenha conhecimento, eu não posso te dar essa resposta. Essa resposta vem de você. Porque a resposta que eu tenho hoje, se eu tivesse no seu lugar, ela poderia ser diferente. Muito bem. Perfeita, né? Lê, muito, muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui. Eu amei te encontrar e falar com você sobre esse assunto que a gente ama em conjunto. Não foi nada combinado, né? Porque eu estou em São Paulo hoje. E quando a Lari me convidou, a minha resposta é sim. Porque eu admiro muito a Lari. Lari é uma pessoa muito, 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 muito dedicada. Ela nasceu para brilhar mesmo, né? Você é transformadora na vida das pessoas. Você é muito cuidadosa com os pacientes. Ela é uma profissional incrível. E não tinha como eu dizer não, porque eu admiro muito você, Lari. Eu desejo, assim, que você alcance o mundo. Lari já esteve em Milão, já esteve em Paris, já esteve em Estrasburgo. E eu tenho certeza que você que você já impacta a vida de muitas mulheres. E eu quero que você impacte milhares e milhares de mulheres na sua vida, porque você é maravilhosa, Lari. Muito obrigada. Você é maravilhosa, muito obrigada. Não, você que é. Você me ensinou muito, né? Na minha residência, ela foi minha R+, né? Então, ela era 1 ano na minha frente. Então, ela me ensinou muito, me acolheu. E a gente criou esse amor pela reconstrução de mama juntas na residência. Horas e horas em cirurgia, né? E a gente sempre tava lá, feliz, até 10, 11 da noite. 5 horas da manhã, 5 horas da manhã. 10 horas da noite, feliz. Feliz, porque tinha reconstrução, né? Exato. E eu acho que é isso, né? Porque tem reconstrução. Porque a gente ama a reconstrução. E não é só a reconstrução de mama. É a gente ver como a reconstrução impacta nos nossos pacientes. Isso fez a gente amar muito mais a reconstrução de mama. E ir atrás de aprender a reconstruir. Daí a gente aprendeu muito lá na Beneficência Portuguesa. A gente teve a chance de, graças a Deus, ir para a Europa, aprender lá com os nossos grandes mestres também. E agora tá fazendo a nossa parte aqui, né? No Brasil. Maravilhosas! Tem um presentinho para você, da Paula, da Ser Flor. E muito obrigada por ter vindo aqui com a gente. Para brilhantar mais você, ainda mais você. Eu vou trazer minhas pacientes para seguir o Pó de Mama também, Por favor.
apoie o nosso Muito projeto, obrigada. que ele está começando. A gente está fazendo com muito amor e carinho, muita dedicação, né, Mari? Todo dia a gente se fala, ai, você viu, aconteceu isso, a paciente tá impactando as pacientes, as pessoas estão comentando, tá dando certo. Temos 10 seguidores! Agora a gente tem 900 seguidores. Então, assim, a gente tá muito feliz, porque é uma coisa que vem do nosso coração. A Mari pegou essa causa para ela, né? Porque ela viveu toda essa questão com a mãe dela. E eu, que como a gente trabalha com isso, tá sempre do lado das pacientes. E foi a causa que eu escolhi na minha vida. Obrigada, Mari. Tá bom? Obrigada. Nós que agradecemos muito e que bom que deu certo esse encontro. Ai, foi muito especial. Obrigada.